E lá, assim, você não precisava trabalhar porque vinha essa. Exato, eu tinha um salário do governo. O salário do governo federal aqui, Isso, aqui, né? Nacional. isso. Isso era convertido em euros lá pra vocês. É, eu ganhava, eu não lembro exatamente, mas dava menos de 900 euros por mês, dava uns 870 euros por mês. Pô, 870 euros É bastante coisa, é é bastante. bastante. Lá isso equivale a um salário mínimo e meio lá. Tipo, não é bastante coisa. Mas ainda assim, eu tive uma vida muito boa enquanto eu morava lá. Esse Aham, dinheiro que eu ganhava tinha condição de fazer muita coisa que aqui é muito mais difícil de fazer. aham, Então eu ganhava assim, um salário mínimo e meio, eu recebia a cada 3 meses essa bolsa. Então eu recebia às vezes quase 4 mil euros, tipo 3 mil, quase 3 mil euros, né? Tipo aham. 900, dava menos de 3 mil. Então eu recebia essa quantidade e ficava 3 meses sem receber. Aí dali um tempo eu recebia outro depósito do governo. E Aham, eu fiquei recebendo esse dinheiro durante os 2 anos só para estudar. Aí eu só aham, tinha que manter, eu tinha que pagar meu próprio aluguel, tinha que transporte, eu me virava com tudo. Só aham. que aí eu tinha esse valor que eu recebia. E o custo de vida lá é alto? Porque assim, a gente sempre vê lá, mas você ganha, sei lá, 1.000 euros lá, é melhor você ganhando 1.000 euros lá do que você aqui no Brasil ganhando 4, 5 mil reais. É isso mesmo? Cara, o que eu ganhava lá era o que valia um salário mínimo e meio, e eu vou te falar da minha realidade. A Aham, realidade lá fora é que é muito caro pra morar. Por exemplo, eu pagava. Lá é diferente daqui porque lá se aluga quarto. aham, Aqui você geralmente aluga apartamento, não é comum você alugar quartos em casas. E sim. lá o próprio dono do apartamento, ele mobília o apartamento e ele coloca o quarto nas redes sociais para alugar. Então você não aluga uma casa, você aluga um quarto porque é muito caro. Então, por exemplo, eu alugava um quarto numa casa com mais 7 quartos, então eu morava numa casa com 8 quartos, que Aham. foi a casa que eu passei mais tempo, fiquei um ano e meio mais ou menos nessa casa. Aí eu tinha esse quarto e eu pagava em torno de 250 euros por mês no quarto para dividir tudo com todo mundo. Aham. Então 250 euros você para pra pensar, poxa, mas uns 1.500 reais, uns mil e poucos reais. Isso era Aham. só o aluguel, sem despesa de qualquer outra coisa. Só que a vantagem é que para comer é muito barato. Por exemplo, o mercado é muito acessível, o transporte é muito acessível. Então todas as outras coisas compensam. Então, por exemplo, eu ganhava esses 870 euros. Eu consegui fazer essas várias tatuagens, eu consegui viajar, eu troquei de celular, comprava roupa. Eu morava Aham. nesse lugar que era um lugar assim, que tinha, era um lugar bom. Eu morava num apartamento. Esse prédio que eu morava tinha 8 quartos, 3 banheiros, um terraço grande. Tinha 2 cozinhas. Era muito grande, assim, sabe? Só que eu Aham. alugava só um quarto. E podia usar a casa inteira. Aham. Só que daí a Então. privacidade Então, era difícil, mas, cara, eu tava numa condição de estudo, assim, eu tinha que economizar o máximo possível, Aham, né? sim. Então eu achava que era muito barato pra comer, era muito acessível pra comer, coisas que aqui a gente paga muito caro, tipo sushi, que aqui é muito caro, Aham. sei lá, McDonald's, que geralmente aqui é muito caro, lá você comia, era uma coisa muito simples de você comer Aham. lá. Então mesmo ganhando pouco, as coisas são acessíveis. Por exemplo, quando eu fui pra Paris, eu comprei uma passagem de avião e paguei 36 euros. Cara, uma passagem de avião de Lisboa pra Paris eu paguei 36 euros. Isso dá o quê? Menos de 200 Nossa! reais. 200 reais você não vai pra Curitiba, eu acho, hoje. Não sei, de Não ônibus. vai. Não Não, vai, né? nem de ônibus. Então Não assim, vai. essa é a lógica. Por exemplo, teve uma vez que eu fui de Lisboa pra Madrid, na Espanha, de trem. Eu passei a noite de trem viajando, foi 20 euros pra fazer essa viagem. Então os Nossa. países lá são muito perto um do outro, a moeda é muito valorizada Aham. e você tem muita acessibilidade às coisas. Aham. Então você tem acesso à educação boa, você tem acesso à cultura, porque você pode entrar em museu, em várias outras coisas que são gratuitas e são muito boas. Aham. Transporte é bom, alimentação você tem muita condição de alimento também, de comprar coisa. O poder aquisitivo é muito grande nesses países. Aham. Os automóveis lá é barato também, assim como a gente vê? Cara, é barato. Geralmente os carros lá são bem baratos. Só que qual que é o problema? Até Aham. onde eu sei, né? O problema é que todo carro, quando você compra fora, precisa obrigatoriamente ter seguro. Não é igual aqui, que é optativo, tem se Ah. quiser. Então aí o preço Aham. do carro vai lá embaixo, é bem barato. Só que aí quanto mais antigo o carro, maior o seguro, eu acho, porque é mais velho, tem que dar mais problema, não sei, é uma coisa assim. Ou para incentivar a compra Dos do mais novo. novos, Aham. exato. Então é uma coisa assim que acontece, então os carros geralmente são. Carros e motos são bem baratos. Só que assim, eu fiquei 2 anos lá, eu usava o transporte público, Barato também? barato, andava muito de avião, de trem, metrô, Aham. e eu sempre experimentava meios de transporte diferentes pra ver como seria na experiência. Então, por exemplo, quando eu fui pra Itália, eu peguei aquele trem bala, que vai 300 por hora, Aham. sabe? Então, são experiências diferentes. Que aqui Aham. no Brasil, às vezes, mesmo você ganhando um salário alto, a gente Não não vai. consegue fazer. E lá eu ganhava um salário mínimo e meio.
Então, essa é a diferença, sabe? Eu vi um rapaz falando uma vez, vídeos, acho que é de TikTok, não sei. Um criticou ele e falou: rapaz, você aí é um classe baixa aí. Mas só que daí ele fala assim: mas o classe baixa aqui pode comprar um tênis de marca, pode sair viajar, pode ir no cinema, pode ir para outro país, coisa que aqui no Brasil jamais. Sim, ó, por exemplo, quando eu ia fazer alguma viagem, geralmente a gente pegava um feriado, uma semana que dava de folga, pegava um final de semana antes, então depois da semana de folga ali viajava uns 10 dias. E geralmente para viajar uns 10 dias, óbvio que era numa situação assim, indo pra hostel, andando bastante a pé, de ônibus, eu gastava de 500 a 600 euros em 10 dias de viagem. Aí você pensa, 500 euros, uns 3, 4 mil reais. Mas, por exemplo, cara, eu ia para 4 cidades. Fui pra Itália, por exemplo. Eu fui pra Roma, Florença, Verona, Veneza e Milão. Isso eu fiz, fiquei 2, 3 dias em cada cidade. Viajei esses 10 dias e gastei uns 600 euros, por exemplo. Cara, com 3 mil reais, eu acho que não é tão significativo esse valor pra eu ir, sei lá, não consigo ir pra Curitiba, dependendo de como numa praia. Se você for gastar um pouquinho mais, alugar uma casa, pegar ali e passar uns dias. Então, quando eles falam que é melhor, é porque, por exemplo, você ganhando um salário mínimo e meio, ou seja, fazendo qualquer tipo de trabalho, você vai ter esse tipo de ganho. Tendo esse tipo de ganho, você vai ter uma condição de vida que vai ser suficiente e você não vai ter aqui no Brasil, você entende? Então, por exemplo, outra coisa que foi muito legal que eu fiz também, eu fui num jogo da Champions. Nossa, cara, que legal. Fui Barcelona e Benfica quando teve lá em Lisboa, porque, né, aí eu fui no jogo deles. Cara, eu paguei 70 euros no ingresso pra assistir o jogo e era muito próximo da minha casa. Foi coisa de tipo 20 minutos de ônibus, eu tava do lado ali. O ingresso foi 70, fala, 70 euros, poxa, mas é caro, né? Mas se você for parar pra ver, o ingresso para assistir qualquer jogo em Curitiba, em qualquer lugar, qualquer estádio é muito caro, sabe? É muito caro. Então, cara, eu acho que vale a pena, sabe? É uma coisa que é muito diferente. Mesmo que você trabalhe de uma coisa mais simples, eu acho que você tem uma condição de vida muito melhor morando fora. Óbvio que depende do país, depende do que você faz, enfim.